Vamos abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 7. Nós entramos hoje, irmãos, na segunda parte de Daniel. Eu já comentei semana passada, como esse texto é desafiador. Falaremos a partir de hoje de literatura apocalíptica. Até para falar é difícil. No Antigo Testamento. Não é só o Apocalipse de João, não. Daniel também tem seu Apocalipse. Falaremos de escatologia, a doutrina dos últimos dias. Eita, coisa complicada, né? Nossa intenção é simplificar, para poder comunicar o coração. Mas preparem-se, teremos imagens aí bem inusitadas. Juju vai ter trabalho hoje. Nós iremos descrever 4 animais bem interessantes. Que você possa desenhar esses animais para papai e mamãe dizer em casa o que cada um deles significa, certo? Essa é a tarefa de casa. E os irmãos desenhem na mente, certo? E que você possa também responder o que cada um deles significa. Eu posso ligar para a sua casa essa semana perguntando: irmão, e o dragão de asas? Tem dragão de asas não? Tem leão. Vamos ler. Novamente o texto é grande, do verso 1 até o verso 28. A gente vai lendo fracionado ao longo da exposição, certo? Mas para hoje, para agora, para essa primeira leitura, vamos fazer o seguinte: vamos ler dos versos 15 até o verso 18, que é mais ou menos um resumo do que significa essa visão. Acompanhe a leitura, depois nós iremos iniciar nossa exposição. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade e eternidade. Já foi dada a interpretação. Ficou fácil ou não? Vamos pedir ajuda ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento e para que Ele me use nessa noite, para que entendamos a sua verdade, a sua vontade e o seu evangelho nessa profecia. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Tem sido maravilhoso te cultuar nessa noite. E agora nos aproximamos do teu texto, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. A despeito de toda dificuldade de interpretação, que com clareza saiamos daqui com aquela certeza de quem ouviu a voz de Deus, de quem foi consolado, exortado e equipado para viver para Ele na nossa vida, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Escatologia, ou a doutrina dos últimos dias. Como é que você a enxerga, meu irmão? Para muitos, é um território pantanoso. É andar por lugares escuros. É se perder no meio de muitas divergências, teorias, interpretações. É caminhar num terreno onde há areia movediça que pode nos sugar a qualquer momento. É assim que você enxerga escatologia? Outros são um pouco mais animados. Ficam até entusiasmados com as teorias e tentam montar esquemas de como, onde, quando tudo isso vai acontecer. Até entendem que é um pântano, mas pensam que estão ali diante de uma grande aventura para desbravar essa teologia quase que indomável. Mas eu quero fazer uma pergunta mais pastoral nessa noite. Qual a utilidade da escatologia para quem sofre? Para aquele que está angustiado no meio de lutas, será que ele tem tempo de desvendar todos os mistérios quando sente dor? Qual a utilidade para o peregrino que nessa terra conta cada passo dado com muito esforço,
Ele não quer saber do fim dos tempos, ele quer saber do fim da dor. Qual a utilidade da escatologia para quem sofre? A esse respeito, tem uma ilustração muito forte de Spurgeon que diz assim: os esquemas pré e pós-milenarista, se você não sabe o que é, pesquise, por mais importante que alguns porventura os considerem, são praticamente de pouca importância para aquela viúva piedosa que tem 7 filhos e que precisam ser sustentados com o trabalho de costura dela. Ela deseja ouvir muito mais sobre a misericórdia amorosa de Deus e da sua providência do que sobre esses mistérios profundos. Conheço um pastor que é fabuloso para falar a respeito dos 10 dedos da besta, dos 4 rostos dos querubins, do significado místico da pele dos animais marinhos. Mas ele fala pouco sobre o pecado dos homens, as tentações do tempo e as necessidades dessa era. Sobre isso, quase nenhuma sílaba. Veja que essa é uma advertência muito séria para mestres e para pregadores. E até mesmo para aqueles ouvintes mais ávidos com o entretenimento da especulação da escatologia. Mas falaremos sobre isso e aqui eu já quero fazer uma defesa. Escatologia é muito útil e necessária para peregrinos quando interpretada e aplicada pastoralmente. Porque a escatologia não somente nos fala sobre o fim, mas também nos diz como podemos chegar até o fim. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de perseverança, é uma mensagem de fortalecimento. E a maior prova disso talvez a gente encontre nesses textos aqui. Você percebe qual é o contexto que se inaugura a literatura apocalíptica em Israel? É no exílio, é com o idoso Daniel, é nos instantes finais daquela provação. É ali que a literatura apocalíptica começa e depois vai culminar lá em João, o último livro da Bíblia que nós lemos. Mas é aqui que começa. Porque mesmo que nós tenhamos figuras fortes e assustadoras, nós leremos e você vai ver símbolos complexos e distantes culturalmente. Para o israelita, mesmo o mais simples, ele ia decodificar essa mensagem, ia ser fortalecido no Senhor. Ele iria perceber que, a despeito das circunstâncias difíceis, que talvez piorassem, o Senhor estava no trono, governando todas as coisas, e no fim triunfaria sobre todo o mal. A mensagem escatológica da Bíblia é uma mensagem de esperança, de perseverança, de fortalecimento. E nós ouviremos isso a partir de hoje. Essa visão inaugura esse tipo de literatura na nossa Bíblia. Essa visão dá um panorama de toda a história. Inclusive os próximos capítulos de Daniel são somente recortes desse grande quadro. Então preste atenção, irmão. Você precisa entender o que está sendo dito aqui para que possa entender as pregações posteriores. Já com sua cabeça ali, Mirela? Preste atenção, qualquer coisa reveja em casa. Nós iremos perceber, a partir desse texto, como a escatologia é importante para peregrinos, que todos nós somos. Ela é importante, em primeiro lugar, para nos ensinar a ser cético com esse mundo. Verso 1 até o verso 18. A escatologia é importante para peregrinos, para nos ensinar também a ter esperança em Deus. Versos 13 e verso 18. E por fim, escatologia é importante para peregrinos, para nos preparar para o sofrimento. Verso 19 e verso 28. Já viu que termina sofrido, né? Então vamos lá, devagarzinho, contemplar essa visão. Verso 1 ao verso 18, nós veremos que escatologia é importante para nos ensinar a ser céticos com esse mundo. Vamos ler de forma alternada, são 18 versículos, leia os ímpares e os irmãos leiam os pares. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre uns dos lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Só até aí, os próximos versículos nós já lemos, né? Espero que esteja fresco aí na sua memória. Dentre tantas divisões que existem na interpretação dos últimos dias, uma bem generalista que a gente podia fazer é que tem alguns que são mais pessimistas e outros que são mais otimistas. Talvez você perceba que a minha visão é mais pessimista, e ela está de acordo com esse texto aqui. Mas mesmo os irmãos otimistas, eles são otimistas com a igreja, com o evangelho, com o poder de Deus, e não com esse mundo. Veja que aqui nós temos uma descrição do mundo muito forte, e eu quero que você considere ela. O que acontece aqui? Primeiro, situando em que momento essa visão foi dada. A gente pode se enganar achando que é algo cronológico, né? Terminou o capítulo 6 de Daniel na cova dos leões, começam as visões. O texto já vai dizer que não. Essa visão acontece no primeiro ano de Belsazar, então é antes do capítulo 5. Lembra de Belsazar? Aquele que deu um banquete, aquele que Amon escreveu na parede e que caiu na mesma noite e o Império Persa dominou. Pronto, é ali. É no início daquele governo. Então pense o seguinte: está aqui o idoso profeta Daniel. Ele viu Nabucodonosor sair de cena e um sucessor seu sentar no trono. Ele está esquecido. Ele não tem vez na corte.
E talvez antes de dormir, na sua cabeça passassem os seguintes pensamentos: o que vai ser de mim e do meu povo agora? Nabucodonosor se foi. Será que seremos libertados ou será que vai vir mais sofrimento? O que esperar desse novo governo? O que esperar desse novo rei? O que esperar do futuro? Nesse cenário, Deus dá uma resposta fortíssima a Daniel. E a gente tem uma oportunidade de entrar nos bastidores aqui da história. Geralmente a gente vê as histórias ali de Daniel, capítulo 1 até o 6, e admira a sua coragem, a sua postura. A partir de hoje nós vamos ver por que Daniel tinha essa postura. O que Deus falou e revelou a ele que o fez agir assim. Essa visão faz parte da resposta. Vamos à visão. Prepara-te, Júlia. 4 animais, certo? Primeiro, um leão com asas. Esse leão, depois ele é posto em pé e fica como se fosse um homem. Ok, exerça aí a imaginação, irmão. Depois vem uma nova fera, é um urso. Esse urso tem 3 costelas na boca. Esse urso fica em pé sobre um dos seus lados. Alguém diz: vai, devora, come muita carne. Ele é forte, ele é feroz. Terceira figura aparece rápido em cena. É um leopardo. Você sabe que leopardo é ligeiro. Creio que você nunca levou uma carreira de um não, mas parece ser bem ligeiro na televisão. E ele tem asas. Meu Deus, se um dia você vê um leopardo de asa, corra, meu amigo. Deve ser muito rápido, né? Não só isso, ele tem 4 cabeças. Ele é um animal inusitado, né? Por fim, o 4º animal é pior ainda. Daniel vai dizer: eu não consigo nem descrever o que ele é. É um chupa-cabra. É um animal terrível. Ele vai dizer que ele é espantoso e muito forte. Símbolo disso é que ele tem 10 chifres. Na literatura antiga, chifre era sinal de força. Na nossa cultura nordestina, nem tanto. Mas no Oriente era. 10 chifres é símbolo de força perfeita. Pastor, eu não queria essa força não. Mas esse animal, ele é terrível. O texto vai dizer assim, que ele esmigalha, ele estraça, e quando cai no chão ele pisa. É um animal assustador. Mas vai piorar. Um chifre pequeno aparece. Um chifre com boca e com olho. Tapa o ouvido aí das crianças, vão conseguir dormir de noite. E Júlia pensando: como é que eu vou desenhar isso, né? Esse chifre pequeno e insolente, ele blasfema contra Deus. Irmãos, o que é que significa essa visão tão estranha? Daniel pergunta aqui a um anjo, né? E o anjo esclarece: isso são reis que se levantarão. Aqui é uma certa dificuldade na interpretação, por causa do chifre pequeno. Nós veremos que a partir da semana que vem, esse chifre pequeno vai aparecer de novo. E nesse novo contexto, ele indica uma pessoa muito específica na história: Antíoco Epifânio, um governante grego que fez muito mal à igreja de Deus. O problema aqui é que, se nós formos comparar essa visão com a visão de Daniel 2, a lógica seria: primeiro animal, Babilônia. Você lembra? Segundo animal, Pérsia, Medopérsia. Terceiro animal, Grécia. E quarto animal, o animal horrível, é Roma. O problema é que o chifre pequeno aparece no 4º animal. E nos outros textos ele aparece no 3º. Antíoco Epifânio é grego. E aí? Alguns tentam fazer remendos e mudar essa ordem. Eu creio que esse não é o melhor caminho. A minha interpretação é a seguinte, irmãos: Antíoco Epifânio, o pequeno chifre, é tipo do anticristo. É um dos tipos de anticristo que aparece ao longo da história. Na profecia de Daniel 7, não aponta-se para o tipo, já aponta para o anticristo final. É como se aqui fosse o anticristo mesmo. A partir do capítulo 8, é um daqueles que vai representar ele ao longo da história. E aí você vai perceber que a interpretação encaixa muito. Deixa eu exemplificar aqui, deixa eu demonstrar isso para você, como essa é a interpretação mais natural do texto. Se você estivesse andando pelas ruas da Babilônia e você fosse entrar numa repartição pública, lá no Detran da Babilônia, André, na porta você teria uma estátua de um dragão, de um leão alado. Era um símbolo da Babilônia. Ezequiel, Jeremias, quando falam da Babilônia, usam o exemplo do leão alado.
E veja só o que acontece com esse leão. Ele é posto de pé como um homem. Você lembra o que aconteceu em Daniel capítulo 4? Nabucodonosor, que foi humilhado como fera e depois foi levantado como um homem novamente. O leão com asas. É a Babilônia. Depois da Babilônia nós temos o reino Medo-Persa. Terrível. Fica mais forte de um lado. A Pérsia é mais forte que os medos. Não era uma relação igual. Tem gente que vai até nos detalhes das 3 costelas na boca daquele urso, dizendo que era Lídia, Babilônia e Egito, as 3 vitórias que fizeram o Medo-Persa dominar o Oriente. Enfim, faz sentido que o urso seja o Império Medo-Persa. Império Grego é o terceiro, é o leopardo com asas. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Em 10 anos, ele dominou o mundo conhecido para ele naquela época. Conta a história que ele chorou porque não havia mais mundo para ser dominado. Ele que não sabia, tinha. Mas esse reino é conhecido por ser uma dominação muito rápida. E tem outro detalhe importante: 4 cabeças o leopardo tinha, porque depois que Alexandre morreu, 4 reis ou 4 generais dele assumiram o governo das suas terras. 4 cabeças. Calma, Júlia, você só desenha, papai e mamãe explica em casa, certo? Então vamos lá: Babilônia, Medo-Persa, o leopardo, a Grécia, e o monstro horrível é Roma. Nenhum império foi tão forte, tão truculento, tão assustador e até esbanjador. Você sabe que Roma era cheia eles esbanjavam, mastigavam os reinos, pisoteavam aquilo que sobejava. É Roma. E é de Roma para frente, na visão escatológica, que vai aparecer o chifre insolente que vai blasfemar contra Deus e contra a sua igreja. Tá certo. Como é que isso ajuda quem sofre? Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas aqui nessa visão. Primeiro, que todos esses animais, eles surgem do mar, no meio de ventos fortes. Isso aqui era símbolo de caos, de agitação. Depois vai aparecer um personagem que desce do céu, vem de Deus. Esses não, vem da terra, vem da rebelião dos homens. Todos os reinos, animais diferentes, mas todos filhotes de rebelião. É interessante que são os mesmos 4 reinos que Daniel tinha ajudado Nabucodonosor a interpretar 50 anos atrás, mas há uma mudança aqui agora. Os reinos em Nabucodonosor eram estátuas de ouro, de prata, de bronze. Era riqueza que ia desvanecendo. Aqui não. São animais cada vez mais animalescos, assustadores e amedrontadores. A implicação é o seguinte: os homens, no capítulo 2, eles têm a visão de Nabucodonosor. Eles veem o ouro, eles veem a prata. Mas do ponto de vista de Deus, os reinos desse mundo são feras, selvagens, cada vez piores, até que venha o anticristo. Eu disse que ia ser pessimista, mas com o mundo a gente tem que ser pessimista e cético. Os reinos dessa terra são inimigos de Deus. Podem ser feras diferentes, mas nenhuma delas querem o bem da igreja. E todas elas têm fome de destruição. E a igreja precisa aprender a olhar assim. No que diz respeito ao mundo, sejamos céticos. E talvez essa linguagem te incomode. Não, pastor, cético é diferente de um homem que tem fé, não é? Mas no mundo você não pode ter fé, não. No que diz respeito a esse mundo, você tem que ser ateu. Pastor, diga isso não. Digo. Deixa eu lhe dar um exemplo histórico. Policarpo de Esmina, 86 anos. Parecia um colega de Daniel na idade. Ele foi arrastado para o Coliseu Romano. A besta fera, assassina, né? O 4º animal. Ele foi lançado no Coliseu. E uma das acusações contra aquele homem de Deus, que a multidão ensandecida gritava contra ele, é que ele era ateu. Você vai dizer, como assim ele era ateu? Ele não era crente no Senhor Jesus Cristo e estava ali próximo ao martírio por causa dessa fé? Porque para os deuses de Roma, ele era ateu.
Para o império que queria ser venerado como Deus, Policarpo era ateu e Policarpo não se curvou. Você, para os impérios desse mundo, para os deuses desse mundo, para os ídolos desse mundo, você tem que ser ateu e cético. A sua fé não pertence a eles. A sua esperança não está neles. Em ano eleitoral, que palavra propícia. Vão tentar engabelar a sua esperança. Vão tentar empacotar para você utopias. Vão tentar te dizer, vote nisso, senão vai ser uma perdição. Nós não temos aliados aqui nesse mundo. Quem já viu o peregrino ficar com o coração agitado porque o pêndulo de poder na Babilônia muda de um lado para o outro? Todo monarca é rival de Jesus Cristo. Com isso eu não quero dizer que você vai ser snob, que você vai ser indiferente, que você não vai tomar suas decisões e exercer a sua cidadania. Mas eu só quero que você entenda que o cristão ele se envolve nas ruas do exílio, mas o seu coração está lá na pátria celestial. Ele não vai entregar a nenhum projeto político. Todos aqui são feras. Blinde o seu coração. Não permita que mexam com ele, com a sua fé e com a sua convicção, não. O seu rei é outro. A sua esperança está em outro lugar. Vamos falar sobre esperança. E onde está a nossa esperança? Versos 9 até o verso 18. Vamos ler mais uma vez de forma alternada. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Esses grandes animais, que são quatro os reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Amém. Uma das figuras que eu tenho muito nítidas da minha infância, olha que eu tenho poucas. E nem é tão nítida assim, porque eu não sei direito onde eu estava. Foi certa ocasião, em João Pessoa, é o que eu me lembro, que eu fui ler Apocalipse de noite. Olha que leitura, né? À noite. Não é um gibi não, vou ler Apocalipse. E eu me lembro que eu fiquei com aquelas imagens. Como eu estava na praia, eu fiquei pensando naquela besta que sobe do mar. Rapaz, foi difícil dormir. E eu criei um trauma, eu passei alguns anos sem querer me aproximar daquele livro. Você já leu Apocalipse, Juju? Faça de dia. Mas Apocalipse, irmão, não sei se você tem essa visão, não foi dado para nos dar medo.
Nem foi dado para ser aquela voz de agouro que diz: está vendo, disse que dá tudo errado. Como eu afirmei no início, por detrás de todas essas figuras difíceis há uma mensagem de esperança. Mas não é uma esperança no mundo. É uma esperança nessas figuras que aparecem aqui. O verso 9, a partir do verso 9, apresenta dois personagens muito importantes, que contrastam com o caos e com a bestialidade dos anteriores. No verso 9, nós temos aquele que é chamado de ancião de dias. Seu cabelo é branco, suas vestes de linho branco. Pureza. Olha a diferença, né? Pureza. Ele assenta-se no trono, seu trono é cheio de fogo. Fogo santificador, fogo purificador. O fogo sai das rodas do seu trono. E aqui eu já vou dando um significado e a interpretação. Esse que está assentado nesse trono, ancião de dias, é um símbolo daquele que é Deus eterno, que é anterior ao tempo. Ele é puro, ele é santo, ele está no trono. O seu trono tem rodas, então ele se move, ele julga toda a terra. Do seu trono sai fogo que purifica e santifica. Há um exército de anjos ao seu redor. O texto vai falar em miríades e miríades. Você percebe que ele é muito mais poderoso do que os reinos da terra. Ele abre o livro e ele começa o julgamento. De imediato, sabe o que acontece na terra? O quarto monstro morre. De imediato. O texto ele causa até esse espanto. Não é preciso que seja feito nada demais não. Morre. Porque o ancião de dias assim decidiu. Tem até um detalhe, né? Vai dizer que o quarto reino é destruído e os outros três recebem sobrevida. Veja que interessante. Roma hoje é simplesmente uma cidade. Não é mais um reino. Não é sequer um país. Mas a Pérsia tornou-se Irã. A Grécia ainda existe como um país até certo tempo. Veja como os detalhes aqui, eles nos falam sobre Deus cumprindo seus propósitos na história. Mas aí aparece a segunda figura. O texto vai dizer que do céu vem aquele que é como um filho do homem. Veja que figura interessante, irmãos. E tente se colocar no lugar de Daniel, anos, séculos antes do Senhor Jesus pisar nessa terra. Ele vê alguém que vem do céu e isso é um atributo divino. Os salmos estão cheios da referência de que Deus é aquele que cavalga sobre as nuvens. Ele é divino. Mas ele é como um filho do homem, ele parece um de nós. Veja que verdade preciosa Daniel recebeu ali. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece esse termo messiânico, filho do homem. E Jesus usou ele várias vezes no seu ministério terreno. O filho do homem chegou. Aquele que vai receber um reino eterno. O texto vai dizer, né, que as feras do mundo elas têm tempo marcado. Mas esse filho do homem recebe da parte de Deus um domínio que é sem fim, que durará pelas eras das eras dos séculos. E sabe o que é dito ainda no final, irmãos? Que o seu povo reinará e governará com ele. Você consegue imaginar isso? Você consegue perceber como há esperança nessa mensagem? Está ali Daniel, um exilado, um escravo, faz parte de um povo humilhado. Agora ele sabe que existe um rei que vai vir e junto com esse rei ele vai governar por toda a eternidade. Existe mensagem que um peregrino que sofre precisa mais do que essa? Não existe, irmãos. Essa esperança, ela dá força e ela transforma o coração. Foi uma esperança assim que chocou o quarto animal. Durante o Império Romano, os cristãos eles deram um testemunho impressionante de como essa esperança os fazia corajosos, firmes e apaixonados pela salvação que estava prometida. Em sua maioria escravos, pessoas de camadas sociais baixas,
mas que não tinham medo de ir para o Coliseu e não negavam a Cristo. Pessoas que tinham atos de amor abnegado, turma de discipulado. Houve uma peste. Os romanos jogavam seus parentes contaminados nas ruas e os cristãos iam tomar conta deles. Por quê? Porque havia uma esperança que os libertava para fazer o bem nesse mundo. Independente do que acontecesse, o rei estava vindo. E eles reinariam com esse rei para todo sempre. Qual é a utilidade da escatologia para quem sofre? É saber que o sofrimento é temporário, que a glória é eterna. É saber que maior do que as dores e os medos e os horrores desse mundo é o Rei, Jesus Cristo, que veio e que irá voltar da nuvem para resgatar o seu povo. Nós estamos seguros nele, ele é maior do que a morte, ele é maior do que a dor, ele é maior do que o pecado, ele é o nosso Rei, ele virá. Se tem alguém que tem que ter esperança, somos nós. Escatologia fala sobre isso, meus irmãos. É uma boa nova, não é uma teologia de especulação, é uma teologia de crise que nos leva à adoração. O Rei perfeito vai vir. Não olhe para as bestas desse mundo. Olhe para o Deus que está no trono e olhe para o Filho que virá nos resgatar. Essa é a palavra final de Deus para nós. Nós podemos fazer o bem, podemos viver para a glória de Deus, podemos cuidar da nossa família, podemos anunciar o Evangelho, independente do que o mundo faça conosco. Nós confiamos no nosso Rei. A grande pergunta é: Jesus Cristo é o seu Rei? Ou você serve aos animais, às bestas, aos reinos desse mundo? Você espera pelo Rei que há de vir? Você faz parte dessa pátria? Ou você ainda está aqui, com os poderes desse mundo? Venha para Cristo. Venha para Cristo. Ele está te chamando hoje. Venha. Renda-se. Que essa esperança seja a sua esperança. Veja bem, não é a esperança que não vai haver mais sofrimentos. Sente um pouquinho com esses servos de Deus aqui, você vai perceber que cada um tem lutas imensas. Não é que Deus vai nos livrar do sofrimento, é que sofrimento maior Ele já sofreu por nós. E no fim, o saldo final é a alegria. Mas até lá tem sofrimentos ainda, certo? Não se engane. É assim que a gente termina o nosso texto, falando sobre sofrimento. Verso 19 até o 28, vamos ler alternado e vamos concluir a visão e a nossa exposição. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente dos outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. O que acontece aqui, irmãos, é que Daniel, ele fica intrigado com aquele quarto animal e com aquele chifre pequeno. Nós podemos perguntar assim: o que está acontecendo, Daniel? Você viu o ancião de dias, você viu o filho do homem, você viu a vitória final, por que ainda você se preocupa com essas coisas? Alguns poderiam reputar esse Daniel como fraqueza, ou até como pecaminosidade. Como é que a gente deixa de olhar para Cristo e vai olhar para as coisas do mundo e os sofrimentos? Eu seria mais generoso na interpretação. Me parece que o caso aqui é que as imagens que ele viu foi tão chocante que mesmo ele sabendo que tudo terminava bem, ele ficou inquieto, como quem disse: Senhor, o que é que vai ser isso? Me explica melhor o que acontece com esse quarto animal aqui. O anjo vai dar mais alguns detalhes e algumas descrições. Vai falar sobre 10 reinos, que são os 10 chifres. Muitos intérpretes vão dizer que isso 10 significa algo perfeito, e que talvez não seja numérico, mas sejam as nações que vêm depois do Império Romano. Pode ser os estados nacionais que surgem, as nações da Europa, o mundo como é hoje. E no meio disso tudo aparece o chifre insolente. Esse chifre insolente, no verso 25, vai ser descrito o que ele faz. E é duro, irmãos. Primeiro, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ele é blasfemo. Os outros reinos faziam mal e competiam com Deus, mas diretamente esse aqui blasfema. Depois ele vai magoar os santos de Deus. Você percebe como essa linguagem assim parece que é um sofrimento, né? É mais do que simplesmente fazer o mal. É como se fosse espremer, judiar. Ele vai fazer isso com o povo de Deus. Mais uma vez compare, né? Existem nações que perseguem os cristãos por tabela. Aqui não é o caso, é diretamente uma perseguição ao povo. E por fim vai dizer que se for, ele vai tentar mudar os tempos e os dias, a lei. É porque aquele pequeno chifre ou o anticristo, ele vai querer ser Deus, então ele vai tentar mudar até aquilo que somente Deus governa e somente Deus cuida. Esse vai ser um tempo difícil. Acho que Daniel disse: nossa, não era para eu ter perguntado. Mas perceba outra coisa, irmãos. É no momento de maior sofrimento que algo impressionante acontece. Veja a marcação. O final do verso 25 vai dizer que isso vai durar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui há interpretações diversas. Se você quiser se divertir, vá pesquisar essa semana. Eu prefiro entender de 2 formas isso aqui. Primeiro, essa marcação ela vai aparecer várias vezes em Apocalipse. É um termo apocalíptico e profético. Enquanto 7 seria um tempo perfeito, 3,5 é um tempo quebrado. É um tempo limitado. E veja o efeito que causa aqui. Um tempo, 2 tempos, de repente meio tempo e acaba. Sabe o que isso me faz lembrar? Mateus 24, que vai falar sobre um tempo abreviado e a vinda de Jesus Cristo de forma repentina. É a mesma lógica. Irmão, se você for comparar essa estrutura aqui com Mateus 24, faça esse exercício de casa. A estrutura escatológica é a mesma. Grande tribulação, não é o princípio das dores não, tem um princípio das dores, aí tem a grande tribulação. É um período curto, que Cristo vai dizer que Deus abreviou por causa dos eleitos, porque ninguém resistiria, mas é um período terrível. Culminando com isso, a volta de Cristo, julgamento e no final o reino sendo consumado. É Daniel antecipando Mateus 24. Para ele ficou perplexo e com o coração pesado. A gente que está depois da cruz deveria entender melhor o que está sendo dito aqui.
Porque foi num momento de maior escuridão que nós conseguimos a nossa maior vitória, a morte e a ressurreição de Cristo. A história é um reflexo da dinâmica do Evangelho. É no maior sofrimento que reluz a maior esperança. É assim na história, é assim na cruz, é assim no Evangelho, é assim na nossa vida também. São nos nossos maiores sofrimentos que temos os maiores livramentos, as maiores intervenções. Afinal de contas, o nosso mestre já nos alertou: tem uma cruz para cada um de nós também. Assim sendo, irmãos, nós terminamos essa visão escatológica também nos preparando para o sofrimento. Faz parte da jornada cristã. É assim que a luz da salvação raia. É assim que o povo de Deus deve caminhar, sabendo que é por meio da cruz que há a ressurreição e a vitória. Isso diz respeito ao nosso Cristo, mas também diz respeito a cada um daqueles que foram feitos os seus discípulos. Lembra de Policarpo? Não sei se você conhece a história desse mártir, mas o nome já diz, é mártir. Ele foi acossado, ameaçado, humilhado no Coliseu Romano. Ele não negou a Cristo. Ele foi queimado vivo. Você vai dizer: o certo não seria Deus enviar anjos e livrar o seu servo? Nem sempre Ele faz isso. Às vezes Ele fecha a boca do leão. Às vezes Ele nos tira da fornalha de fogo. Às vezes Ele usa o nosso sofrimento e a nossa dor para fazer o reino avançar. Policarpo morreu, mas já disseram que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Quantos cristãos não foram impactados pelo seu testemunho e não tiveram mais medo da besta fera do Império Romano, pregaram a esperança de Cristo e por meio muitas vezes do seu sofrimento e da sua morte, o reino avançou e chegou até nós aqui. Se a dor for o nosso quinhão, irmãos, se o sofrimento for a parte que nos cabe, o abracemos para a glória de Deus. Isso diz respeito até à nossa fé. Para muitos a fé é uma forma de sofrer, de fugir da dor, na verdade. A fé mais bonita é aquela que abraça até a dor e o sofrimento, se for preciso, para que seu Salvador seja mais apreciado por Ele e por outros. A escatologia nos ajuda com isso. Não é especulação, é adoração com tudo que temos e com tudo que somos. Peregrinos precisam de escatologia, porque peregrinos precisam de esperança, porque peregrinos precisam de Cristo. A escatologia não foi nos entregue para saciar a curiosidade, mas sim para nos preparar para os dias difíceis, firmados na esperança da soberania daquele que está no trono e que por meio da cruz conquistou a nossa salvação em seu Filho. A escatologia nos prepara para seguir os passos de Jesus, tomar a nossa cruz, espalhar sua esperança, mesmo lacrimejando e sentindo as dores do pecado. A escatologia nos fala sobre um Cristo que venceu por meio do sofrimento e nos convoca a tomar a nossa cruz, confiando nele até a vitória final, até que Ele venha. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela mensagem de esperança que recebemos hoje. Nos ajuda, Pai, a ter os olhos abertos e céticos com relação a esse mundo, mas ao mesmo tempo olhar para o céu com a certeza que o nosso Deus reina, com a certeza que o nosso Cristo virá e que o reino de amor dele será eterno e não passará. Nos ajuda assim a suportar as dores e os sofrimentos do tempo presente, não dando ocasião à murmuração e ao desespero, mas sempre a proclamação de que o Senhor é maior do que a nossa dor, que nós servimos a um Deus que cuida de nós e que por fim fará cessar todo o mal. Nos fortalece nessa esperança, Senhor. Eu te peço por aqueles que ainda não a têm, que hoje haja uma obra de salvação, que hoje pecadores se rendam a Cristo e provem a doçura do seu amor,
a doçura da pátria celestial. Que haja festa no céu, Pai, em nome de Jesus, amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, povo de Deus aqui reunido, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.